mensagem para estar trazendo para vocês nessa noite. Inclusive hoje pela manhã eu falei um pouco a respeito dessa mensagem. Eu quero ler dois textos da Palavra de Deus para a aplicação dessa palavra. Eu tenho certeza de que essa palavra é uma palavra muito séria. É uma palavra que vai mexer com você. Mas eu tenho certeza, com você também, querido internauta, pode ter certeza disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa palavra é uma palavra muito pertinente. É uma palavra para esse tempo que nós estamos vivendo agora. O primeiro texto está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 16. E nesse texto, a palavra está dizendo de um grupo de gente que tinha uma fé tremenda. Uma fé invejável. É sobre esse tipo de gente que Hebreus capítulo 11, verso 16 está falando. E a respeito dessa gente, Deus disse assim, amém? Já acharam? Hebreus capítulo 11, verso 16. O multimídia, por gentileza. Não tem o texto? Acho que eu fiz de propósito o pessoal abrir a palavra de Deus, não? Obrigado, viu, gente? Depois você me dá uma aula aí também, tá? Diz assim então, Hebreus capítulo 11, verso 16, Deus falando a respeito de uma gente que tinha uma fé tremenda. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Guarda bem isso. Desse tipo de gente, que Hebreus capítulo 11 está falando, Deus está dizendo, eu não tenho vergonha. Muito diferente do que diz agora o segundo texto, porque esse texto está falando daquela gente que faz parte da galeria da fé. Uma gente que, na palavra, a gente percebe aqui que Deus fez questão de colocar o nome dessa gente, mas não somente o nome, Deus fez questão de colocar um relato da vida dessa gente e exaltar que a fé deles era tão grande que Deus falou para aquele pessoal ali, desses aí, eu não tenho vergonha. Bem diferente então, o oposto, do que agora Jesus disse a respeito de alguns discípulos. E eu queria que você abrisse agora lá em Mateus capítulo 17. Em Hebreus 11, Deus está falando de filhos dos quais Ele sente orgulho. Agora veja o que está dizendo aqui em Mateus 17. A partir do versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Agora olha só que palavra pesada de Jesus. Até quando terei de suportá-los? Jesus, em outras palavras, ele está dizendo aqui que esse grupo de gente, desse tipo de crentes aqui e de filhos, ele diz que sente vergonha. Vergonha. Agora, há um fato muito interessante nisso aqui. Se você olhar para os versículos anteriores desse mesmo capítulo de Mateus, você vai perceber que Jesus, ele separou 3 discípulos e levou-os consigo até um local que foi conhecido para a posteridade como o Monte da Transfiguração, porque ali Jesus transfigurou-se no seu rosto. Esses discípulos
aqui. E essa palavra de Jesus foi justamente depois que eles desceram do Monte da Transfiguração. Ou seja, esses discípulos, eles experimentaram quando desceram do monte. Antes, eles presenciaram duas coisas tremendas. Eles presenciaram, em primeiro lugar, a personificação da lei. Porque diz o texto que eles viram no Monte da Transfiguração a presença de Moisés. Ou seja, a personificação da lei estava ali no monte. Mas a Bíblia também diz que não somente a personificação da lei, mas também dos profetas, porque também viram Elias, aquele que era considerado e foi considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então, está ali a lei, o profeta, mas no meio, entre os dois, estava Jesus, o Cristo, o amado, o Mestre, o Messias. E para o ambiente ficar ainda completo, porque para Deus não tem nada incompleto, para o ambiente ficar completo, os discípulos ouviram uma voz que vinha do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Então vejam vocês que os discípulos descem de uma experiência que quase ninguém, podemos assim dizer, experimentou daqueles que andaram ao lado de Jesus. Ninguém, somente os discípulos. E para esse tipo de situação, o que acontece agora quando esse pai que fala para Jesus: Jesus, eu tenho um filho doente. O meu filho, Jesus, ele tem acesso de loucura. E os seus discípulos não puderam fazer nada. Em outras palavras, ele estava dizendo: Jesus, o que eu faço agora? Se os teus discípulos não conseguiram fazer, eu vou recorrer a ti. Homens que experimentaram a presença maravilhosa da transfiguração não tiveram a capacidade de expulsar um espírito maligno que tomava conta de uma criança. E aí Jesus vai dizer para aquela galera, aquela turma ali: eu tenho vergonha de vocês. Eu tenho vergonha. E essa palavra aqui de Mateus é pesada. Quando Jesus fala assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando? Em Hebreus, capítulo 11, Deus diz: tenho orgulho de vocês. Em Mateus 17, Jesus diz: eu tenho vergonha de vocês. Veja um paralelo. Em Hebreus 11, Jesus olha para aqueles filhos e diz: olha, eu tenho prazer de estar na presença de vocês. Mas lá em Mateus 17, Jesus diz: eu não aguento mais estar na presença de vocês. Eu olho para Hebreus capítulo 11 e vejo Deus falando: olha, estar com vocês é uma satisfação. Eu tenho orgulho, diz a palavra, eu tenho orgulho quando vocês, compartilhando com as pessoas, dizem que eu sou o Deus de vocês. Eu me sinto orgulhoso. Vejam a que ponto a palavra está nos ensinando. A fé daquela gente movia um orgulho em Deus. E ele fala: eu tenho satisfação, eu tenho orgulho da fé de vocês. Mas quando você olha para Mateus 17, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês para mim são uma decepção. Agora, olha aqui para mim, porque essa pergunta é para reflexão sua. A sua reflexão. Quando Deus olha para você, o que ele sente? Deus, quando olha para você, ele sente orgulho ou ele sente vergonha de você? Continua olhando aqui para mim, porque essa pergunta aqui, ela é pertinente. Essa pergunta que eu estou fazendo para você não tem a ver com esse ser que você é aqui na igreja. Eu não estou perguntando para esse ser que você é no meio de uma multidão do qual você se mistura e acaba vivendo as inconsciências da vida. Não é para esse ser que eu estou perguntando, mas eu estou perguntando para esse ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Da glória. É para esse ser que eu estou perguntando. Deus, querido, Ele não se relaciona com o Jaziel do púlpito e do altar.
contigo. Deus não se relaciona com todos esses que têm somado aqui nesse altar para pregar, para ministrar, para cantar e para tocar. Deus não se comunica em nós enquanto altar. Guarda bem isso. Mas Deus se relaciona comigo e com você e com todos que ministram aqui quando ninguém está nos olhando, quando ninguém está nos vendo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no meio da comunidade chamada igreja, eu posso ser alguém santo, eu posso ser alguém que me deixe demonstrar pelo exercício de fé. E as pessoas olham para mim e vão dizer, ele tem fé, quando na verdade eu não tenho fé. É por isso que eu estou dizendo que Deus não se relaciona com esse que se apresenta, mas é quando nós estamos sozinhos. Deus não se relaciona com esse ser que quer ser aquilo que não é. E quando ele percebe diante de si quem ele é, muitas vezes ele se vê desfigurado da santidade de Deus. E aí eu me lembro da ministração hoje pela manhã, até falei a respeito disso, do Fernandinho, cantor, pastor Fernandinho. Nós estávamos lá em São José dos Campos e eu fiquei encantado com a ministração daquele pastor e cantor. E aí aumentou mais o meu desejo de tentar trazê-lo aqui, gente. A gente tem que trazer o Fernandinho para cantar nessa igreja. Agora, lógico que nós vamos fazer igual em São José dos Campos, né? Vamos ter que dividir, liberar convite só para os membros da igreja, depois para os convidados, né? Rafael, se Fernandinho aqui, eu vou arrumar um convite para você, nossos convidados, né? Até você tirar a carta para essa igreja, eu vou ver as coisas, né? Para os nossos convidados e depois para a comunidade. Foi assim que São José dos Campos fez para mais de 5.000, 6.000 pessoas. Em um santuário e em outro assistindo no telão. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum atropelo. Se tivesse sido em São José dos Campos antes, não teríamos dificuldade, nós tivemos aqui no aniversário da igreja. Não? Mas aí o Fernandinho falou uma coisa importantíssima. Ele chamou a atenção porque a gente via ali uma ação do poder do Espírito Santo. E aí no meio de uma canção ele para para dizer, não adianta nada, povo de Deus, levantarmos as nossas mãos para adorar ao Senhor, se essas mesmas mãos durante a semana estão tocando nas partes íntimas da nossa namorada, da nossa noiva, ou de uma mulher que nós não conhecemos, que não é a nossa esposa. Do que adianta levantarmos as nossas mãos aqui no momento de louvor, de adoração, se quando chegamos em casa, essas mesmas mãos estão no teclado de um notebook ou de um computador para acessar páginas pornográficas, ou então para entrar no Facebook para ficar falando coisas ruins a respeito de outras pessoas. Para que levantar as mãos, abrir a nossa boca para cantar, louvar ao Senhor, se durante a semana nós estamos falando mal do pastor, estamos falando mal da igreja, estamos falando mal dos nossos irmãos, estamos falando de todo mundo? Do que adianta? Do que adianta? Aquela palavra para mim foi tremenda. Gente que quer demonstrar no meio da comunidade enquanto igreja uma postura de santo, mas que durante a semana exercem atitudes daqueles que vivem muito longe de serem chamados e considerados filhos de Deus. Pois bem, quando Deus olha para você, o que ele sente? Ele sente orgulho ou sente vergonha? Porque esse texto está dizendo de dois grupos. Um grupo do qual Deus disse, eu me orgulho de vocês. Mas a Bíblia está falando de um outro grupo também, de um grupo do qual Jesus declarou, eu tenho vergonha de vocês. A pergunta que eu faço para você, qual dos dois grupos você pertence? De que lado você está? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí dentro do teu coração, você tem um desejo muito grande de agradar ao Senhor? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim? Ótimo. A Bíblia diz que sem fé isso é impossível. Repita comigo. Impossível. Impossível. Sem fé, Sem fé. isso é impossível.
Agora veja que coisa interessante. Em ambos os episódios, da rejeição e da aceitação de Deus, o orgulho e vergonha de Deus, tem a ver com a fé. Vocês já repararam isso? Lá em Hebreus capítulo 11 há um registro pelo feitos da fé de um grupo que trouxe orgulho para Deus. Mas em Mateus, em função de uma fé que não era a fé que poderia trazer orgulho para Jesus, mas uma fé, me desculpe a expressão, safada, Jesus disse para aquela gente que eu tenho vergonha de vocês. E é sobre a fé que eu quero falar, conversar um pouquinho só com vocês. Que tipo de fé? Que fé é essa que agrada e que fé é essa que desagrada a Deus? Essa palavra pode ser a resposta para muitos de vocês que estão aqui nesta noite. Vocês que estão participando dessa celebração e que muitas vezes, escondido nessa multidão, você está vivendo uma dificuldade, você está vivendo um problema. E quando você está no meio da comunidade, da coletividade, você acaba se sentindo igual ou tal como a grande maioria. Mas você, sozinho aí, no silêncio do seu coração, você está vivendo uma experiência que não condiz com a maioria. E aí eu estou dizendo de você. Eu não estou dizendo que a maioria é certa, mas eu estou dizendo você, que muitas vezes está no meio da coletividade, no meio da igreja, participando, cantando, como nós cantamos no domingo passado. Deus não se esquece de... Não foi isso que nós cantamos no domingo passado? Deus não se esquece de você. Aí você está cantando que Deus não esquece de você, mas você está no meio da igreja, se sentindo completamente sozinho, abandonado da graça e da misericórdia de Deus. Você pode estar vivendo isso nessa noite. Você que está aqui como se estivesse, sabe, quem sabe, também um monte da transfiguração, tal como aqueles 3 discípulos. Você está aqui no meio da coletividade, que igreja, que culto maravilhoso, sinto a presença de Deus, eu estou no monte, eu estou vendo o agir do Espírito Santo nessa localidade, mas aí dentro do teu coração, você está no vale de Baca, lá dos saltos, o vale do sofrimento, o vale do choro. Talvez você esteja vivendo isso. Por quê, irmãos? Porque nessa cultura evangélica, é interessante isso. Na cultura evangélica, quando alguém está passando por um problema, essa pessoa muitas vezes ela não quer se apresentar. Ela não quer dizer que está passando por um problema. É por isso que eu estou falando da coletividade de você individualmente, porque se você falar para alguém que está vivendo um problema, a pessoa vai dizer o quê? Que você está em pecado. Está passando por um problema, é pecado. Na coletividade, é isso. Eu lembro quando eu entrei em processo de depressão, eu falava, é pecado na vida do pastor. O pastor está pecando. Por isso, muitas vezes nós omitimos. Nós não queremos declarar que estamos passando por uma dificuldade, porque alguém pode fazer a leitura de que a minha vida, a tua vida, está passando por um sofrimento por causa do pecado. Então, irmãos, eu creio que Deus separou essa celebração exclusivamente para você, daqui. E para você que me assiste pela internet. Essa palavra de hoje, Deus separou para você. Porque, como eu tenho dito aqui, é assim que Deus nos trata. Deus nos trata como se fosse um, como se fosse todos, e todos como se fosse um. É assim que Deus nos trata. No meio dessa multidão, Ele está falando para você. Fala para a pessoa que está falando, Deus está falando com você. Você falou isso para a pessoa, só que a pessoa falou a mesma coisa para você. Então, essa palavra é para você. Pastor, olha, tem tudo a ver comigo. Eu estou passando por uma situação tão terrível. Até tem que ser sincero com o Senhor. Tenho buscado a Deus, tenho vivido na base da fé. Aleluia, glória a Deus a todo momento. Mas, pastor, não consigo entender o que está acontecendo com a minha vida. Pois é, você está buscando a Deus todos os dias. Você está vivendo uma vida de fé, mas quem sabe a fé que você está vivendo não é uma fé que esteja trazendo orgulho para Deus e sim vergonha para Deus. Porque você já aprendeu comigo nessa noite que existe uma fé que agrada a Deus e uma outra fé que também desagrada a Deus a despeito de ser fé.
Nós já aprendemos isso. Então qual é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é a fé que eu chamo de fé egoísta. Egoísta. Chama um voluntário aqui. Chamar. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Júlio. Júlio, sabe o que você falou na sua cabeça? Vamos lá, Júlio. Vamos aplaudir o Júlio? Essa é a fé egoísta. Tá? Eu e o Júlio estamos no deserto. Já estamos há 5 dias. Não, eu não estou precisando de colocar regras agora. Nós estamos no deserto. 15 dias, bom, 5 dias, 15 é muito, né? Sem beber água. Mas agora nós estamos vendo que tem água ali na frente. Ok? Então o que nós vamos fazer? Como se a gente estivesse se arrastando, a gente já não tem mais força. E precisamos chegar naquela água para beber a água. Vamos lá? Mas vamos em câmera lenta? Fazer um bebê. Vamos em câmera lenta. Eu lembro da água, senhor. Como? Não, peraí. Dá para perceber que eu sou bem mais forte do que ele? Estou mais esperto do que ele? Mas a minha fé é uma fé egoísta. Eu cheguei primeiro. Se a minha fé é egoísta, o que eu vou fazer com essa água? Eu sozinho. Até para bem. Vou beber sozinho. Agora olha só o que diz a fé egoísta. E o outro? O outro, dane-se. Dane-se. Essa é uma fé que desagrada a Deus. Agora, se eu não sou egoísta, se a minha visão não é egoísta, o que eu vou fazer? Vamos lá de novo juntos? Ainda que eu alcance a água em primeiro lugar, a minha fé não é egoísta. O que eu vou fazer? Deus abençoe. Eu, sinceramente, não posso imaginar o que seria dessa mensagem sem você. Nunca se contou, leva tudo. Vamos lá, gente. Essa é a fé egoísta e a fé solidária. Muitas vezes, na fé egoísta, significa nós buscamos a presença de Deus não pelo prazer de estar na presença de Deus, mas só para suprir as nossas necessidades. É incrível isso, não é? E aí, quando eu faço isso, Deus olha para mim e diz assim: a minha presença pouco importa para a tua presença. A minha presença é só para o teu bem querer e não para o meu agir. Esse é um tipo de fé. E aí sabe o que acontece? Você olha para ele e vê quantos filhos de Deus que estão andando magoados, atribulados por causa desse tipo de fé. Sabe por quê, gente? Alguns até abandonam a igreja. Porque alguém chega para esse tipo de pessoa e diz que, olha, tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar. E aí, a gente crê nesse tipo de promessa, de que Deus vai possibilitar tudo na nossa vida e deixamos de acreditar na soberana vontade de Deus para a nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente ora para que o nosso ente querido não morra, e aí ele vem a falecer. E aí, essa pessoa que tem a fé egoísta, geralmente quando isso acontece, ela vai dizer: Deus, onde é que tu estavas que não ouviu isso? O Senhor deixou a minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, minha esposa, meu esposo, meus filhos morrer. Onde é que tu estavas que não ouviu isso? A gente pede para Deus para passar num concurso público, e quando a gente vai saber o resultado,
nós ficamos reprovados. Aí dizemos para Deus: Deus, tu pisou na bola comigo. Pisou na bola comigo. Estava crente que ia passar. A gente pede para Deus para comprar um carro. Aí vem um ladrão, rouba o carro da gente. E a gente vai dizer: Deus, tua palavra não diz que o Senhor acampa com os seus anjos ao redor daqueles que o temem, livre e guardam? Não está mal não, Senhor. Era preferível ter colocado meu carro no seguro do que confiar em Ti. Aliás, confia em Deus, coloca meu carro no seguro. Tinha um senhor para roubar. Eu e a Nilce, o cara colocou arma na minha cintura, apontou a arma. Prestou atenção que ia atirar na Nilce, levou o carro. Aí fui recorrer aos membros da igreja que podem nos ajudar. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Hélio. Vai, Hélio, no canal lá. Aí pedi ajuda ao Hélio. Primeira pergunta que o Hélio fez: pastor, o carro está no seguro? Só no seguro de Deus, né? Você é, pastor? Nem sempre o seguro de Deus vale, né? Eu aprendi isso. Mas muitas vezes, irmão, nós estamos fazendo, sabe, esse tipo de barganha com Deus. E aí, quando nem sempre tudo dá certo, nem sempre acontece como a gente quer, nós paramos de adorar para murmurar diante de Deus. Você consegue ser deformado da qualidade de adorador para se transformar num murmurador. Por quê? Porque a tua fé é uma fé egoísta. Você só pensa em você. Mas muitas vezes isso acontece porque as pessoas estão colocando isso na tua cabeça. Vai para a igreja porque lá tudo vai dar certo. E a pessoa às vezes vem para a igreja achando que tudo vai dar certo. E ela não foi preparada para aquela grande palavra de Jesus que no mundo nós teríamos tribulações e que iríamos passar por qualquer tipo de processo. Mas tem igreja que já prega ao contrário. Tem igreja que diz que crente que é crente não pode deixar a sua conta bancária no vermelho. Não vou nem perguntar quanto está uma conta bancária no vermelho. Mas crente que é crente não chora. Principalmente em momentos de tristeza. Tem que chorar só na alegria. Onde já se viu isso, gente? Crente que é crente não entra em depressão. Crente que é crente não pode ficar doente. Essa é uma mensagem que eu ando pregando por aí. Então todos nós somos sujeitos a essas coisas porque nós somos seres humanos. Aí você olha para mim, tem que dizer para você: minha esposa, meus filhos adoecem. Muitas e muitas vezes nós passamos por situações complicadas. Mas eu tenho fé no meu Deus, que vamos superar, que vamos vencer. Independente daquilo que é a vontade de Deus e o propósito de Deus para a minha vida. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Para que milagres aconteçam, não está tendo multimídia não, gente? Eu pedi para salvar de manhã. Presta atenção. Para que milagres aconteçam, é necessário muita fé. Concorda comigo? Agora, maior fé é necessária quando os milagres não acontecem. Amém? Amém. Deixou você meio para baixo? Repita comigo. Para que milagres aconteçam, é necessário muita fé. Porém, fé maior é necessária quando os milagres não acontecem. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa geração que pensa ao contrário. Nós estamos vivendo numa geração que ninguém quer ser colocado na cova e nem na fornalha. É interessante isso. Nós vibramos, nós cantamos, nós nos alegramos com Sadraque, Mesaque e Abednego. E foram jogados na fornalha. Mas muitas vezes nós esquecemos que Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha. Eles foram parar na fornalha. E na fornalha, dentro da fornalha, foi que Deus deu livramento. Olha aqui para mim.
talvez você esteja vivendo, nesses últimos dias, uma fornalha. Não murmura, não reclama de Deus não, porque Deus vai te dar o livramento na fornalha dos teus problemas. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Deus? Nós estamos vivendo numa geração de murmuradores, mas aqui nessa igreja, eu sempre vou falar isso, nessa igreja não é uma igreja de geração de murmuradores, mas de adoradores. Porque nós vamos colocar no exercício da nossa fé. Há um tipo de pregação que a gente considera como humanista, né? Porque a máxima do humanismo, é que todas as coisas convergem diretamente para o homem. Aliás, isso foi no final do século XV, com Protágoras, grande filósofo, que lançou essa expressão e que acabou se tornando a bandeira do humanismo. Todas as coisas convergem para o homem. Só que nós não estamos falando de humanismo, nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho é diferente do humanismo. Se no humanismo tudo se converte para o homem, no Evangelho, o homem sai do centro das atenções para que tudo venha se converger em quem? Em Deus. Nós temos que tirar o nosso eu do nosso trono e permitir que ele seja ocupado por Jesus Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. Então o Evangelho é completamente diferente. No Evangelho eu tenho que pegar o principal. E aí eu tenho uma expressão muito linda, filosófica, do pastor Neil Barreto, quando ele diz assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Repita comigo. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Sabe como é que é o nome da coisa principal? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o principal. Então, meu irmão, na tua vitória, Jesus tem que ser glorificado, mas na tua derrota também. A gente fica acostumado só com vitória, 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 vitória. Eu estou acostumado com o Flamengo. A gente acostuma com vitória, vitória, e a gente não quer falar em derrota. Coitado do Marcelo, eu estou dizendo que o culpado do Flamengo está perdendo o Marcelo só porque ele deixou de ser vascaíno, só tem que não existe. Mas, gente, olha, se eu estou saudável, Jesus Cristo tem que ser glorificado. Se eu estou doente, Jesus Cristo tem que ser glorificado também. Você ganhou, glorifica ao Senhor. Você perdeu, continua glorificando ao Senhor. Isso me faz lembrar uma experiência que eu vivi há muito tempo atrás, quando um colega pastor me ligou, parte da manhã. Ele, pastor José, estou muito triste para dar. O que foi que aconteceu? A minha filhinha, ele tinha uma filhinha que era especial, uma criança especial. Minha filha faleceu, pastor. Ela já andava doentinha. Eu disse, pastor, eu queria que o senhor estivesse presente no culto público. Eu queria uma palavra do Senhor. A gente é tão amigo, eu queria uma palavra do Senhor. Eu fiquei, esse é um momento muito ruim, né? Muito triste. Uma hora depois, o telefone tocou novamente. Era um casal aqui da igreja que acabava de ter o nascimento da primeira filhinha. Pastor, a filha nasceu. Dá uma passadinha aqui, pastor, na maternidade Fátima. Eu disse, meu Deus do céu, que situação, né? Antes de ir para o sepultamento, eu passei no hospital Fátima. Vi a criança perfeita. Pelo vidro, orei com a esposa, agradecendo a Deus pela criança linda, perfeita que Deus havia dado a eles. Depois tive que descer, peguei meu carro, Jardim de Mesquita, para ver uma outra cena. Saio da maternidade,
um ambiente de alegria. Chego no Jardim da Saudade, um ambiente de tristeza. Saio da maternidade e vejo uma criança linda, perfeita. Chego dentro da capela do Jardim do Mesquita, encontro uma criança morta, com todas as suas limitações. Está lá, num momento desse. Muitas vezes a gente entra em conflito com essa situação. Muitas vezes nós, pastores, sofremos muito com isso. Eu vou falar. E aí, o primeiro questionamento que vem na nossa cabeça, não queira dar uma de santo, não, porque muitas vezes nós somos invadidos por tais pensamentos. Deus é bom ou Deus é mau? Se Deus é bom, por que aquela criança morreu como morreu? E se Deus é bom ou mau, por que Ele permite alegria para uns e no mesmo dia tristeza para os outros? Diante desses questionamentos, muitas vezes a gente se vê em situações de conflitos entre esses dois paralelos. Deus é bom ou Deus é mau? Aconteceu o que eu queria. Opa, Deus é bom. Aconteceu o que eu não queria. Deus é mau. Abriu uma porta de emprego para mim. Deus é bom. Fui demitido. Deus é mau. Passei no concurso público. Deus é bom. Mas não tive classificação, não fui chamado. Deus é mau. São conflitos que acontecem na nossa vida. Me casei. Deus é bom. Passa-se 2 anos, me divorciei. Deus é mau. E aí eu pergunto, Deus é bom ou Deus é mau? Deus é bom. O que Deus é, gente? Aleluia. Diante de conflitos assim, eu preciso acalmar o meu coração. Glória a Deus. Eu preciso acalmar a minha mente. Glória E aí a eu pego a palavra de Deus, porque nela eu encontro a resposta para tudo. E quando eu chego lá em Romanos capítulo 11, verso 36, a palavra me diz para confortar o meu coração, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glórias pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Tudo é para Deus. Glória a Deus. Tudo. A tua família não é para você, é para Deus. Glória a Deus. Essa igreja não é para mim, não é para você, mas é para Deus. Aleluia. Repita comigo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Eternamente. Amém. Pode aplaudir o Deus. Querido, quem não se deixa deformar por uma fé mesquinha, por uma fé que causa vergonha ao Senhor, essa fé egoísta, é alguém que pode dizer, como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, se existe uma fé egoísta, existe também uma fé que eu chamo de solidária. É essa fé que agrada a Deus. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque se existe uma fé que pode me deixar envergonhado diante de Deus, eu preciso ter uma fé que cause uma certa alegria, uma aprovação de Deus. Essa fé é uma fé que não me deixa esquisito. Essa fé é uma fé que, ao contrário, ela vai me normalizar. Porque muitas vezes, como eu falei no início aqui dessa celebração, nós queremos ter uma postura daquilo que nós não somos. E aí queremos mostrar uma fé que para muitos é uma fé solidária, quando na verdade eu estou vivendo uma fé egoísta. E aí quando eu começo a exercitar essa fé que é solidária, essa fé é diferente. É uma fé que vai provar para mim que quanto mais santo, mais eu sou normal. Tem muita gente que quanto
mais santo, ele quer ser diferente de todo mundo. Ele quer ser a estrela do pedaço. Ele quer ser o maioral da igreja. Você já viu que em alguns lugares, essas pessoas que são consideradas as mais fiéis, elas querem lugar de destaque na casa de Deus. Muitas vezes estão dizendo: Deus, sai do teu trono e deixa que eu fique aí. Quanto mais santo, mais humano eu sou. Quanto mais santo, eu vou viver na minha comunidade. Eu vou viver em igualdade. Ah não, mas santo é separado. Sim, separado para fugir do pecado. Mas em comunidade, igreja, você tem que ser humano. Humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais humano, mais compreensivo. Quanto mais santo, menos soberbo. Menos soberbo. Deus. Glória. Nós estamos vivendo hoje numa geração de crentes soberbos. De crentes que querem ser melhor do que os outros. Gente, na igreja nós temos não pode existir. Aqui somos todos iguais. Eu vou descer do altar para que você não pense que eu sou pastor, que eu sou diferente. Não, eu sou igual para você. Fala para a pessoa que está do teu lado, que está quebrado. Você é igual a mim. Fala, você é igual a mim. Vai para lá. Começou comigo. Quero ouvir um murmúrio bem alto aí. Amém? Chega. Agora quem que vai fazer a diferença na nossa vida? Quem? Ele tem que ser a diferença. A gente tem reparado muitas vezes o contrário disso. A gente muitas vezes está percebendo que pessoas estão cada vez mais se afastando da comunidade, do povo. Sou pastor, eu sou ministro, eu sou líder, eu não posso misturar com o povo. Meu lugar é separado. Tem que ser tratado de diferença, como diferença, completamente diferenciado. Nós temos que aprender com o que Jesus disse. Jesus disse que o maior diante dele é aquele que é o quê? Servo. Sabe qual é o significado de servo? Escravo. Se você quer se tornar um maior diante de Jesus, meu irmão, seja servo. Seja humilde. Seja simples. Nós precisamos ter um novo estilo de fé. Uma fé que não venha trazer vergonha para Deus, mas uma fé que venha agradar a Deus. Qual o exercício de fé que você tem colocado no seu dia a dia? Deus te agrada ou você tem vergonha de você? Talvez você tenha pensado da seguinte maneira: pastor, essa mensagem do Senhor eu falei, gente, hoje de manhã eu queria até colocar o cajado aqui atrás, falei. E às vezes a gente vem para a igreja e fala: pô, pastor, hoje vai colocar a gente numa boa, aquela palavra que ele gosta de dar, né? De vitória. Mas, pastor, essa palavra do Senhor está me colocando para baixo. Eu entrei aqui para baixo, estou saindo daqui arrastado. Não. Você não vai sair daqui arrastado. Glória a Deus. Porque se você está se sentindo no fundo do poço, e essa palavra até que te empurrou ainda mais no fundo do poço, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós estamos no fundo do poço, qual é o único lugar que nós temos que olhar? Para cima. Independente da sua fé, comece a olhar para cima. Comece a olhar para o alto, comece a olhar para o céu, porque a palavra nos diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Então trate de sair do fundo do poço, porque Deus tem a tua vitória garantida nesta noite. E por isso, aplauda Ele.
seja uma fé da qual Deus possa dizer todos os dias a mesma expressão que ele usou lá em Hebreus 11. Olhando para você, ele diga: eu me orgulho de você. Eu me orgulho de você. Sinto uma vaidade entrar no meu coração quando você diz que é meu filho. Eu me orgulho de você. Mas que você não seja encontrado tal como aquele exercício de fé de Mateus 17, do qual Jesus disse: eu me envergonho de você. Vamos voltar para nossas casas com essa palavra no nosso coração. A minha vida como um crente, como um filho de Deus, é viver uma fé que agrade ao Senhor. Eu gostaria que você, por alguns segundos, levantasse a sua mão. Porque nessa noite, Deus está nos desafiando a exercer uma fé de tal maneira que Ele venha sentir o orgulho de cada um de nós. E aí, meu irmão, se você aceitar esse desafio, olha para mim, se você aceitar esse desafio, pode sonhar, pode planejar, pode colocar o cântico da vitória na tua boca, porque Deus vai se agradar da tua fé, e aquilo que é promessa dele já foi, não vai ser não, já foi liberada para cada um de vocês que estão levantando as suas mãos. Em nome de Jesus eu profetizo que as bênçãos já foram declaradas e liberadas para todos vocês. Amém? Fé é você crer ainda que as coisas não tenham acontecido. Mas você crê, você tem fé de que ainda não aconteceram, mas no plano de Deus já aconteceram sim. Só falta tão somente você estender as mãos e receber aquilo que Deus te trouxe. Você recebe essa palavra? Amém, amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a Deus. Eu quero falar com você que está aqui e que ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez essa palavra trouxe para você um despertamento.